primeiro lugar, agradecimento ao IDEP pela possibilidade que me foi dada de apresentar a minha leitura, Quem foi Dom Helder Câmara? Bom, a vida de Dom Helder Câmara, com quem eu convivi 19 anos em Recife, me apresentando um pouco, eu sou cearense, vim para Recife para trabalhar no seminário, mas depois fui coordenador da pastoral da diocese, fui vigário episcopal dos leigos e fui diretor do Instituto de Teologia. Então, eu convivi com Dom Helder durante todo esse período, em alguns momentos com reuniões semanais, outros com uma maior distância. É difícil de resumir quem foi Dom Helder Câmara. A vida de Dom Helder Câmara tem muitas facetas. Há um livro que me parece muito expressivo para dizer o que eu estou afirmando. É um jornalista francês que escreveu um livro que foi muito bem acolhido na França, chamado As Conversões de um Bispo. As Conversões de um Bispo. Esse livro aqui, que não existe em português, mas existe em francês, Les Conversions d'un évêque em francês, Les Conversions de um obispo em espanhol. Aqui ele mostra as várias facetas da vida de Dom Helder Câmara. Eu gostaria, diante de colocar-me no Recife, em 1966, quando eu cheguei na arquidiocese, dar alguns preliminares da vida de Dom Helder Câmara, que estão muito relacionadas com depois a atuação dele na arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Helder Câmara é também cearense como eu. Ficou alguns anos como padre em Fortaleza, depois foi transferido para o Rio de Janeiro. Transferido é uma maneira delicada de dizer. Ele foi para o Rio de Janeiro porque ele pertencia, neste momento, ao movimento de Plínio Salgado, chamado integralismo. Então, ele foi acolhido no Rio de Janeiro pelo grupo dos integralistas. Muitos anos depois, quando se pergunta a Dom Helder se ele foi integralista, ele dizia pecados da juventude. Ou então ele dizia, naquele período, nos anos 30, ou se era marxista ou se era integralista. No Rio de Janeiro, ele foi bem acolhido e começou a trabalhar no Ministério da Educação, na parte religiosa. Aí, alguns fatos que realmente manifestam a história de Dom Helder depois para atuar no Recife. Primeiro, o cardeal do Rio de Janeiro, chamado cardeal Câmara, chamou Dom Helder e lhe disse o seguinte: eu gostaria de lhe entregar a coordenação de todos os movimentos da ação católica, que naquele tempo cresciam muito. Nesse tempo ainda, Ação Católica Geral. Depois veio a Ação Católica Especializada. Agora, o cardeal Câmara lhe deu uma condição, é você deixar o integralismo. Ele realmente matutou, refletiu, rezou e aceitou a proposta do cardeal Câmara. Então, ficou como padre da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E foi encarregado em 1950, vamos partir de 50, para organizar o Congresso Eucarístico Internacional. Me parece que aí é outro fato muito expressivo para o Dom Helder depois no Recife. É quando realmente o Congresso surgiu num clima muito bom,
muito animado, muito profundo. E ele um dia foi chamado pelo cardeal de Lyon e disse o seguinte: vem cá, Helder Câmara, padre Helder, olha ali aquelas favelas. Não é comum os cristãos aceitarem esta realidade, o povo vivendo numa situação de tamanha pobreza. Essa interpelação do bispo, do cardeal de Lyon, foi um primeiro passo para ele começar a se colocar na perspectiva dos pobres. Mas ainda em 1950, ele vai numa peregrinação a Roma. E Noeldo, como sempre, foi sempre arrojado. Então ele pediu nada mais, nada menos do que uma audiência com o secretário de Estado do Vaticano, chamado cardeal Montini, que depois foi o Papa Paulo VI. E na conversa com Montini, ele trazia uma proposta. Cardeal, o Brasil tem uma igreja muito diversificada, porque o país é diversificado. O sul do Brasil é totalmente diferente do norte e nordeste do Brasil. A proposta que ele trazia era de criar uma conferência que unificasse a igreja em todos os territórios do Brasil. O cardeal Montini gostou muito da ideia, mas disse: não vou dar uma resposta agora. Vamos ficar pensando e refletindo por correspondência. Em 1952, o cardeal Montini deu sinal verde e Dom Helder, então, foi eleito bispo. Foi criada a CNBB e ele foi o primeiro secretário-geral da CNBB. Me parece que aí é um aspecto que está forte na personalidade do Helder Câmara, né? A experiência da CNBB. Acontece que, em 1955, havia uma preocupação muito grande com a América Latina, não só o Brasil. Então, Dom Helder, com o cardeal, com o bispo de Talca, do Chile, eram muito amigos, planejaram que seria um momento de se criar um conselho latino-americano, chamado CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Então, também nos anos 50, foi criada, além da CNBB, o CELAM, Conselho, no Brasil era Conferência Latino-Americano, Conselho Episcopal Latino-Americano. Então, ele começou como secretário da CNBB no Palácio São Joaquim, que era o palácio onde atendiam os bispos, né? Primeiro com arcebispos, a CNBB. Depois criaram os regionais, Regional Norte, CNBB Regional Nordeste, Regional Centro-Oeste, Regional Sul e Regional Leste. E a CNBB foi se ampliando cada vez mais. Depois, não era só mais de arcebispos, mas de todos os bispos do Brasil, com assembleias anuais. Me parece que essa experiência de Dom Helder, como secretário-geral da CNBB, realmente é chave para entendermos a sua personalidade, a sua experiência eclesial. E nesse período, no final dos anos 50, o Papa João XXIII fez a proclamação do Concílio Ecumênico, em 1958, e o concílio começou em 1962. Esse período aí, de 58 a 62, foi de muita ebulição, preparando o clima para o Concílio Vaticano II. Então, eu pensaria outro aspecto aí que influenciou muito na personalidade de Dom Helder, além da CNBB, a experiência conciliar. Mas nos anos 60,
há muitos acontecimentos expressivos que também marcaram sua personalidade. Ele foi nomeado para o Recife em 1964, 12 dias depois da decretada a ditadura militar. Então, ele chegou em Recife em plena ditadura militar. Chegou em Recife já o Concílio Vaticano II em ação. Então, eu gostaria de colocar esses três aspectos fundamentais do Helder no Concílio Vaticano II, do Helder diante da ditadura militar e do Helder na Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, vamos devagar e ver alguns aspectos significativos de Dom Helder. Eu cheguei em Recife um ano depois que ele já estava como arcebispo. Eu sou cearense, como eu falei, vim para o Recife a pedido dos bispos para trabalhar num seminário, porque o seminário de Fortaleza tinha fechado, o seminário da Prainha, onde o Dom Helder estudou. E eu fui professor, e depois esse seminário fechou em 1966. Então, eu fui transferido para o Recife, e aí eu já me encontrei com o Dom Helder Câmara. Depois do seminário, eu assumi vários cargos. Fui eleito pelo clero do Recife vigário episcopal dos leigos, nos anos 60. Depois fui escolhido pelo clero do Recife, Dom Helder tudo colocava em votação, coordenador da pastoral de Olinda e Recife. Dom Helder Câmara organizou a arquidiocese num nível chamado governo colegiado. Então, havia 5 vigários episcopais, que com eles se encontravam semanalmente. Aí foi o meu maior contato com o Dom Helder Câmara, nos anos 60. O vigário episcopal dos leigos, que fui eu, vigário episcopal dos religiosos, um padre salesiano, vigário do clero, que era o padre Arnaldo Cabral, vigário das comunicações, que era Isnaldo Fonseca, e Dom Lamartine, como vigário episcopal geral, vigário geral. Então, nos encontrávamos toda segunda-feira de manhã, quando ele estava no Recife. Ele fazia algumas viagens já internacionais. Mas nos anos 60, há muitos acontecimentos significativos perante o período da ditadura. Primeiro, ele foi, logo no início, na abertura, na chegada do Recife, disse que estava aberto a todos os grupos, de direita e de esquerda. Queria dialogar com todos. Aí ele dizia que em Recife, Cristo se chamava Severino José Maria, para dizer que todos eram considerados realmente irmãos, filhos do mesmo Pai, como Deus. Mas ele foi procurado logo para uma visita, aí um aspecto um pouco cômico também, uma visita do general do 4º Exército. E nessa visita que o general do 4º Exército fez ao novo arcebispo, pediu para Dom Helder afastar da arquidiocese 3 padres, que eram considerados por ele, pelo general, subversivos. E os 3 eram nada mais, nada menos do que o padre Almeri Bezerra, Luiz Gonzaga Sena e Bernardo Lindoso. Assistente, os 2 primeiros da Pastoral Universitária da JUC e o Bernardo Lindoso da JOC, Juventude Operária Católica. Então, Dom Helder deu uma resposta bem típica dele. General, eu acho que o doutor Souto está enganado, não são só 3, são 4. Porque eu me incluo no mesmo pensamento dos 3. O general disse, não, o senhor não. Eu estou aqui pedindo para tirar os padres subversivos. Outro aspecto dos anos 60, muito significativo, e me parece que mais marcou Dom Helder,
que era taxado de comunista, de subversivo, era taxado, criticado pelos grupos da ditadura militar, por todos os meios. Mas o que mais marcou foi realmente o assassinato do padre Antônio Henrique. Eu, como vigário episcopal dos leigos, era até certo ponto responsável por todos os padres que trabalhavam com os laicados. E Henrique era também assessor da juventude. Dava aula no Colégio Marista e, a partir do Colégio Marista do centro da cidade, ele atendia a uns 30 grupos de jovens. E ele tinha dois princípios fundamentais que marcaram a vida do padre Henrique. Primeiro, ele dizia que o melhor momento para atingir a juventude é o momento entre o segundo grau e a universidade, que é quando os jovens resolvem com a sua vida que profissão tomar. E segundo, ele achava que esses jovens, começando na universidade, era muito importante estar em diálogo com seus pais. Então, ele reunia os jovens com os pais dos jovens para realmente discutir temas de preocupação da juventude. E eu estou colocando esses fatos porque foi a partir de uma reunião dessas que ele foi assassinado. Como foi que aconteceu? Ele ficou até 10 horas da noite numa casa de um dos pais desses garotos. Na saída, um dos jovens, filho inclusive de um psiquiatra, avistou ele entrando numa rural verde. Foi a última vez que ele foi avistado. E tudo indica que foi nessa rural verde que ele foi envolvido, não sei como, nem para quê, se houve antes algum contrato, se era para alguma reunião de jovens, não se sabe. Certo que no dia seguinte, 29 de maio de 1969, avisaram no secretariado lá do Jeriquiti, nesse tempo secretariado de pastoral, que tinha uma pessoa assassinada na cidade universitária do Recife. E Dom Helder mandou alguém lá ver, e ele voltou dizendo que é aquele padre dos estudantes. Aí Dom Helder me chamou, eu como coordenador da pastoral, não, o vigário episcopal dos leigos, depois coordenador da pastoral, levei Dom Helder no meu fusquinha até o cemitério. Chegamos lá, Dom Helder verificou e viu que era o Henrique que tinha sido assassinado, com tiros e sinais de enforcamento. Né? Realmente foi um momento muito triste, porque tudo indica, e depois foi comprovado, que era para atingir Dom Helder Câmara. Então, Dom Helder Câmara diz: Hernani, me leva à igreja do Espinheiro, que tinha como pároco o padre Arnaldo Cabral, que era vigário-geral, vigário episcopal do clero. Porque Dom Helder disse: vão me criticar, me culpar dessa morte do Henrique. Então, fomos ao Espinheiro, combinamos que à noite havia a celebração de fúnebre, né, e o enterro seria no dia seguinte. Acontece que, no dia da morte, até 1h da tarde, o rádio deu notícia de que havia um padre morto na cidade universitária. Depois, a partir de 1h, todos os meios de comunicação foram silenciados. Acontece que os estudantes eram muito organizados nesse período. Né? Havia uma organização estudantil muito forte em 1968, influência, inclusive, do movimento francês de juventude. Então, os estudantes pediram a Dom Helder uma nota. Dom Helder preparou a nota, que leu na missa à noite, e os estudantes conseguiram
fazer 10 mil cópias em mimeógrafos dos vários colégios, não havia internet, né? E me convidando para a celebração do dia seguinte. Então, na celebração do dia seguinte, realmente a Igreja dos Pinheiros estava repleta de espiões, seguramente, e de estudantes. E então, Noelder resolveu, a pedido da família, que o Henrique seria enterrado no cemitério da Várzea. Noelder pensava de fazer da Igreja do Espinheiro até a Igreja da Torre a pé, onde ele tinha sido batizado, o Henrique. Depois, então, ir de carro. Mas o povo não aceitou. Tinha umas 10 mil pessoas que foram durante 4 horas a pé da Igreja do Espinheiro até a Igreja da Várzea, até o cemitério da Várzea. E aí os estudantes falaram com Noelder que queriam falar na igreja. Noelder disse, não, vai parecer politização. Se vocês quiserem falar no cemitério, é do Estado, aí fica a seu critério. Eles pensavam em falar no cemitério. Acontece que no cemitério estava já repleto de militares rodeando o cemitério. Então, os estudantes avisaram a Noelder, por meu intermédio, que eles não iriam falar no cemitério. Então, no cemitério, Noelder realmente subiu numa cadeira, rezou um Pai Nosso com aquela multidão, pediu absoluto silêncio. Depois, ele comentando, disse que foi o silêncio mais gritante que ele já viu. E realmente, aí começou, realmente, inclusive presos algumas pessoas durante o circuito da Igreja do Espinheiro até o cemitério da Base, foram presos, inclusive, deputados cassados, né, e alguns estudantes. Então, essa realmente foi o significado forte do tempo de Noelder em Recife, foi ser morto um padre porque queriam assassiná-lo, né? Agora, teve uma repercussão muito grande. A nota que ele fez foi imediatamente mandada para o Rio, e o Rio divulgou no exterior, foi traduzido em várias línguas. Noelder recebeu apoio do Vaticano, que mandou uma intérprete de apoio a Noelder. Dom Luiz Lochaiter, o cardeal Luiz Lochaiter, que era o presidente do CNBB, se transportou até o Recife em solidariedade a Noelder. E Noelder, então, organizou a missa de sétimo dia, que foi em todas as igrejas do Recife, a partir de um sermão preparado por ele para o momento, fazendo a denúncia de que o Henrique tinha sido vítima da ditadura militar, né? Então, Noelder ficou visado cada vez mais. Nos anos 70, em 1971, não, aí ele já estava no Recife, né? Em 1964, ele chegou no Recife. Em 69, o assassinato do Henrique, no período militar. Aí, em 71, ele é convidado para uma palestra em Paris, na França. E havia muitos anistiados não diria, tinha expulsos do Brasil. Havia muitos que tinham sido colocados fora. Uns fugiram, os estudantes, sobretudo. Então, Noelder fez uma palestra em Paris, por insistência, inclusive, dos brasileiros, ele fez a denúncia das torturas que existiam nas prisões do Brasil. Ele não ia fazer, mas os brasileiros disseram, se o senhor não denunciar aqui, vai perder a credibilidade aqui na Europa. Aí ele combinou com o cardeal de Paris, que disse, lhe dou todo apoio, pode fazer a denúncia. Foi aí, depois desse momento, que ele ficou 5 anos sem poder falar em nenhum instrumento de comunicação oficial. Ele só tinha realmente a Rádio Olinda como instrumento para falar para o seu povo. Então, nos anos 60, na Igreja do Recife, podemos caracterizar a criação do movimento Encontro de Irmãos,
que era feito também via Rádio Olinda, né? E as paróquias faziam as organizações dos grupos, que depois se chamou Encontro de Irmãos, mas eram um tipo de comunidades eclesiais de base, né? Ele falava pela Rádio Olinda e os grupos discutiam aquilo que ele apresentava. E ele foi ter os tempos também de muita cheia no Recife, muitas cheias, né? Os rios transbordando, criando muitos problemas. Ele ganhou um prêmio internacional, não foi ainda o Prêmio Nobel da Paz, porque ele foi indicado 4 vezes e foi negado, né? O governo brasileiro conseguia que a Comissão Internacional não desse o Prêmio Nobel da Paz. Mas ele ganhou um prêmio e comprou uma fazenda e criou a Operação Esperança. A Operação Esperança era uma tentativa de reforma agrária, que era o tema do momento da esquerda no Brasil. Foi uma experiência interessante, porque ele assistia, ao mesmo tempo, os vítimas das enchentes do Recife e fazia essa experiência lá nessa fazenda próxima ao Recife. Mas no Recife também ele valorizou muito a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Ele dizia que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da qual eu fiz parte todo o tempo que eu estava no Recife, era a voz política da arquidiocese. E ele se preocupava muito também com a formação do clero. Criou o Seminário de Camaragibe, depois o Instituto de Teologia, do qual eu fui diretor durante 5 anos. Ele se preocupava muito com a formação do clero, dizendo que preparava padres para trabalhar pelo desenvolvimento do país, desenvolvimento do Nordeste. E realmente a expressão dele de trabalhar com a formação do clero foi muito importante e criou realmente problemas depois, mas, por enquanto, foi uma das grandes iniciativas dele, né? Nos anos 70, ele realmente, como não podia falar em Recife, ele aceitava muitos compromissos internacionais, muita solicitação para ele fazer palestras, sobretudo nos Estados Unidos, na França, na Itália, mas em quase todos os países ele era convidado, né? E foram dizer ao Papa, antigamente Montini, agora Paulo VI, que ele estava muito fora da diocese. Então ele fez um compromisso com Paulo VI, que era muito amigo dele, dizendo o seguinte, que não sairia mais do que 2 meses por ano, que era o que o direito canônico lhe proporcionava. Então, ele aceitava compromissos, mas, pegando, por exemplo, uma semana na França, fazia várias palestras. Uma semana na Itália, fazendo várias palestras. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, nesse período, ele realmente ficou muito tempo fazendo palestras fora. E sabemos hoje que tudo isso ele escrevia à mão. E Noelder era um místico. Ele tinha costume de se levantar às 2 horas da manhã e trabalhar de 2 às 4. Aí ele fazia os poemas, as orações e esses textos que ele apresentava no exterior. O padre José Comblain, que foi teólogo do tempo dele, dizia que Noelder, antes de ser padre, antes de ser bispo, era um grande místico, um homem de oração forte e acreditava realmente no Deus da vida. Então, me parece que nos anos 70 foi um ano de muita ebulição no Brasil, né, e que ele era muito visado. Acontece que ele fica na arquidiocese até 1985. Em 85, ele fazia 75 anos, que pelo direito canônico os bispos têm que fazer uma carta ao Vaticano entregando a diocese.
Então, ele entregou a diocese e realmente agora imediatamente foi substituído, né? Agora o clima de perspectiva é a sua canonização, né? E já está tudo encaminhado para começar o processo junto ao Vaticano e esperamos que ele seja, como era de fato o Santo Helder Câmara já em vida, possa ser reconhecido oficialmente pela Igreja como Santo Dom Helder Câmara. Eu acho que, em resumo, era isso que eu gostaria de transmitir para o IDEC, com muito prazer, muita alegria.